Sejam bem-vindos a este da Zona F1 de antevisão ao Grande Prémio de Las Vegas, a última série de 3 grandes prémios desta temporada com o apoio da Solverde.pt. Ora, Las Vegas obriga-nos a recuar 8 horas em termos de fuso horário, numa cidade no estado do Nevada em que não nevou, mas choveu e muito. O arco-íris até apareceu. Os pilotos foram chegando a conta-gotas a este paddock na quarta-feira. Não estão tão bem vestidos quanto eu e o João Amaral que viemos de camisa para esta edição. Quanto ao João Carlos Costa e ao Henrique Chaves, sinceramente, já dizia o comediante. Sejam bem-vindos, meus amigos, a esta edição do DAZN F1. Nós que já daqui a pouco vamos estar na cabine para fazer a primeira e a segunda sessão de treinos livres, num grande prémio que fica marcado também por a decisão do título em termos de F1 Academy. Já lá vamos, para já vamos focar as nossas atenções neste grande prémio de Las Vegas, como já fiz referência, a 22ª ronda do Mundial de Fórmula 1. Entramos na última série de 3 grandes prémios para fechar esta temporada de 2025. The atmosphere here is electrifying. It's Vegas, baby. A lot of drama. I like when the cars go. It's a big spectacle. Imagens das 2 últimas edições deste Grande Prémio de Las Vegas, as únicas, vitórias de Max Verstappen e também de George Russell. Já vamos aos prognósticos, já vamos falar sobre algo que o João Carlos Costa gosta muito, que é sobre temperaturas, sobre meteorologia. Estou a brincar, estou-me a meter contigo. Mas para já vamos recorrer ao simulador do Estoril Racing Lab, com a ajuda do Henrique Chaves, para conhecermos melhor este traçado que só me faz lembrar aquele desenho animado dos Simpsons, Spider Pig. Spider Pig. E agora ponhamos a música, não era? Era lindo, era fantástico. Vamos embora. Vamos dar início a uma volta ao circuito em Las Vegas. Que este início de volta logo bastante rápido. Travagem para a curva 1. Largar aqui um pouco na saída para acelerar o mais cedo possível. Depois esta direita, aqui um pouco de subviragem. Aqui uma zona de DRS, que é a primeira do circuito, efetivamente, se bem que a reta da meta também tem uma zona de DRS. Travagem aos 150 metros para esta curva de 90 graus e agora aqui a zona mais técnica do circuito e talvez a zona também mais lenta. Este que é um circuito muito rápido, travagem para esta esquerda em terceira, usar os corretores para ajudar na rotação do monolugar. Esta esquerda aqui em segunda. Depois sair para mais uma zona muito rápida, com 2 curvas muito rápidas e uma travagem em apoio. Travagem aqui em apoio que antecede a maior reta do circuito, em que é preciso sair muito bem para esta longa reta. Também ela uma zona de DRS. Zona também em que, se bem se lembram, Carlos Sainz danificou o fundo do seu monolugar porque saltou uma tampa de esgoto. E aqui travagem aos 150 metros. Também é importante sair bem desta zona também algo técnica, porque depois antecede aqui a zona da reta da meta e a última zona de DRS com esta esquerda muito rápida e é uma volta ao circuito de Las Vegas. Do virtual para o real, não sem antes irmos à brincadeira. Fomos desafiados, temos que mostrar. Vamos aos icónicos bonecos, desenhos animados amarelos e a este circuito de Las Vegas. Spider Pig does. Can he swing from a web? No, he can't. He's a pig. Já está, Spider Pig, Spider Pig. Brincadeiras à parte. João Amaral, Henrique Chaves e João Carlos Costa, bem-vindos, meus amigos. Vamos partir para a antevisão a este grande prémio. E todos os pilotos foram unânimes num fator chuva, fator de temperaturas, que pode vir a causar grandes constrangimentos
por parte dos pilotos e das equipas para preparar este grande prémio, já que este é um traçado com duas longuíssimas retas, em que os pneus vão perder temperatura, os travões vão perder temperatura e onde se chega a uma grande velocidade. Sendo que é importante olharmos também para estas contas. As contas do Mundial de Pilotos são 49 pontos a separarem o primeiro e o terceiro. São os únicos que ainda podem ser campeões, sendo que se Max Verstappen vir Lando Norris fazer mais 10 pontos no final do fim de semana do que o próprio piloto neerlandês, fica imediatamente arredado da luta pelo título. Já daqui a instantes vamos também às declarações dos pilotos. Oscar Piastri está mais próximo, está a uma vitória de igualar o Lando Norris no Mundial de Pilotos. Vamos focar as nossas atenções na questão das temperaturas, porque choveu, foi um dilúvio gigantesco que se abateu sobre Las Vegas. Sim, foi. Vá lá, boa noite. Antes de mais, foi um começo de fim de semana um bocadinho estranho para aquilo que estamos à espera do meio do deserto, não é? Mas enfim, podemos passar a noite, eu sugeri-vos isso, a falar de alterações climáticas. Tenho certeza que os nossos espectadores vão ficar contentíssimos com essa discussão. Mas Se não- nevou em Las Vegas, sabes? Pois sim, certo. Só que foi no Novo México. Há uma razão para aquilo se chamar nevada, não é? Não é? Mas Não foi veio- em Las Vegas do Novo México. E nevou. Eu ia dizer não caiu do céu, mas caiu na realidade, tanta chuva como a neve. Se não chover mais, o Henrique há bocadinho estava a dizer isso antes de entrarmos no ar, a coisa ainda pode acalmar. Nunca vai deixar de ser um circuito e um grande prémio que são absolutamente estranhos por causa das temperaturas. Vocês disseram isso na segunda-feira, sabemos isso das últimas duas edições. Não é possível, sobretudo porque os pilotos dizem ganhar ritmo, ao contrário dos outros circuitos citadinos, em que a confiança vai dando ritmo, a temperatura, a pista vai ganhando aderência, vai ganhando borracha. Aqui isso nunca acontece, não é? Há sempre um reset ao fim de cada dia, porque nunca há temperatura suficiente para os pneus, não é só nas retas. Nas retas, obviamente, como o pneu vai, desculpem a expressão estúpida, mas vai na vertical, não vira, não ganha temperatura. Mas não é só isso que eles dizem. Dizem que o pneu não ganha temperatura porque o próprio asfalto não cria contacto suficiente, não cria atrito suficiente para os pneus ganharem temperatura. Portanto, a descrição que alguns pilotos fazem quando chegam à curva 1, ou tem gripe ou não tem. Não é tem 10% ou 15%. Ou tem ou não tem. É on ou off. É binário. Isso pode ser interessante. Enfim, chegamos a um fim de semana em que a McLaren cedeu francamente mal as últimas duas vezes que aqui veio, as únicas duas vezes que aqui veio, vieram todos. Eles dizem ter aprendido alguma coisa, mas já não é tão light como era o ano passado. Foi aqui que o Verstappen ganhou o campeonato o ano passado. Mas enfim, chegámos aqui com a certeza que se não fosse aqui era na corrida seguinte. As coisas estão um bocadinho mais apertadas este ano, e um fim de semana mau para algum dos três, e tu disseste isso, um fim de semana muito mau para o Norris, uma batida e uma desistência com uma vitória do Piastri, dá-nos um campeonato extraordinário até ao fim. Eu não estou com isto a torcer por nada, mas gostava que eles chegassem ao fim todos com o mesmo número de pontos até à última corrida, isso gostava. Que arrastasse isto para o Abu Dhabi. Isso. Henrique, sendo que os pilotos, e nós vamos mostrar isso imediatamente antes da primeira sessão de treinos livres, foram vários os pilotos que falaram da questão da temperatura, da questão da necessidade que há por vezes de fazer 2 ou 3 voltas de preparação para pôr uma boa volta de qualificação neste traçado. Sim, é um circuito desafiante nesse aspecto, não é só pelas condições climatéricas, mas também pelas longas retas que o circuito tem. Mas obviamente que há sempre formas de gerar um pouco mais de temperatura. Por exemplo, abrir um bocadinho a frente, criar um bocadinho mais de arrasto nos pneus da frente para ter esse grip. Obviamente que isso gera arrasto e perdes velocidade num circuito em que a velocidade é muito importante. Portanto, há que encontrar ali o balanço ideal e obviamente durante as sessões de treinos livres poderão haver equipas a testar isso, tentar gerar algum aquecimento nas rodas mesmo em reta, obviamente em detrimento de alguma velocidade de ponta. Mas sim, é um circuito que por causa das retas é de facto difícil de gerir. A chuva parece já não estar no radar, pelo menos na zona ali de Las Vegas, mas o frio esse vai existir e o facto das sessões serem noturnas não há sol que aqueça. A pista, lá está. Não sei se por acaso aqui em Las Vegas se abrem depois, durante o dia, o circuito. Sim. Portanto, é aquilo que o João dizia, não vai haver, obviamente vai haver evolução durante cada sessão, mas depois às vezes pode haver um reset de um dia para o outro. Mas é igual para todos, como eu costumo dizer, e quem se adaptar melhor, melhor resultado vai ter no final. Esta é uma pista que tem vários fatores. Tem-nos dado, nos 2 anos, deu-nos boas corridas, sempre. Até Deu-nos 77 ultrapassagens no ano passado, E foi a 80, corrida que deu mais. Sim, para terem uma ideia, em termos de ultrapassagem, Las Vegas em 2023 e 2024 foi 80% ou 100% mais do que a média das ultrapassagens dessas temporadas. Portanto, em termos de ultrapassagens, à partida estamos servidos. Mas é um circuito que tem vários fatores e há um conjunto de fatores que levam a que os carros sejam competitivos ou não. A capacidade de aquecer os pneus sem derrapar é uma delas, até porque a granulação de certeza absoluta vai estar presente.
por exemplo, com os pneus médios, percebeu-se isso no início da corrida do ano passado, e a forma como eles fazem a introdução da corrida poderá significar fazer 10 voltas, ou só fazer 5 ou 6 com o pneu competitivo, e não tem a ver só com a granulação. A capacidade de juntar apoio aerodinâmico e mecânico, que aqui é fundamental, e evitar com isso o arrasto, é outro dos fatores. E temos também que pensar que esta é uma pista onde, por haver esse reset todos os dias, os pilotos vão para o circuito sempre sem certeza absolutamente nenhuma. É aquilo que o João dizia, é on-off. E não é só na curva número 1, é em todas as curvas. E depois tem a curva mais rápida, que se possa chamar curva do Campeonato do Mundo, que é a curva de acesso à reta da meta, faz-se a 320 por hora. Portanto, se não houver aderência, se o carro não estiver nas condições ideais... E se lá metesse um DRS ainda se chegava com maior velocidade. É verdade. Se o carro não tiver, para além do apoio aerodinâmico, que aqui tem de ser um pouco menor por causa da reta. A reta grande, não é bem reta, mas a reta de alta velocidade são 1700 metros. O carro não pode ter arrasto. Portanto, há que encontrar uma componente de apoio mecânico que permita, por exemplo, depois fazer essa curva a 320. Encontrar a afinação certa não é fácil, ainda que o seja por uma situação que é um bocadinho diferente daquilo que acontece nos outros circuitos. Nos outros circuitos há muitos circuitos em que há 3 setores completamente diferentes. Não é o caso aqui. É mesmo encontrar uma afinação que permita combater aquilo que é a característica normal deste traçado, que é a pista não aquece os pneus, ponto. E há muitos temas para se falar na partida deste Grande Prémio de Las Vegas. Os pilotos foram, esta quarta-feira, prestar as suas habituais declarações. Lando Norris esteve na conferência de imprensa, uma conferência de imprensa como habitualmente a 3, ainda que Esteban Ocon e Franco Colapinto tenham passado um bocadinho despercebidos nessa conferência de imprensa. Claro, está lá o líder do Campeonato do Mundo, estamos à espera de quê? 2 pilotos que estão lá mais para trás, que estão em equipas que ainda não pontuou, e a única pergunta que houve para Franco Colapinto foi sobre as palavras que tinha tido para com Lance Stroll no final do Grande Prémio de São Paulo, em que o piloto argentino dizia ao Stroll, dizia que o Lance Stroll tinha sido culpado pelo incidente do Gabriel Bortoleto logo no início da corrida. E a pergunta para o Ocon, sinceramente, nem me ficou na memória, já não me lembro qual é que foi, mas foi tudo muito perguntas para Lando Norris. E uma das perguntas que foi feita é o que é que mudou na cabeça do piloto. Falou-se muito sobre os jogos mentais, sobre este reerguer mental de Lando Norris, que é líder deste Mundial de Fórmula 1. Perguntaram-lhe se tinha sido à saída do Azerbaijão, se tinha sido antes à saída de Zandvoort. E o que ele diz, Lando Norris, é que o trabalho tem sido o trabalho da consistência ao longo deste ano, porque este é o mesmo Lando Norris que à saída de Jeddah dizia que tinha que melhorar nas voltas de qualificação e já melhorou, segundo o próprio, claro. I certainly feel like I'm doing a much better job. I certainly feel like I'm executing laps better in qualifying and performing very well in the races. Good starts, good restarts, all of that, the smaller things, let's say. So I'm definitely doing a better job, but it's not come without the work behind it all. Because of the weekend that I had last time out, I don't know what the points swing was prior to Brazil and then post-Brazil, or even if you say prior to Mexico and then post-Brazil, it was a lot of points. And I feel like I've very much been on top of a lot of things the last few weekends, but it's a very difficult level to perform at all the time. And I have incredible drivers that I'm up against. So, my expectation and for myself is to try and perform at the same level, but that's not always a guarantee. And I know that it can also just change very quickly. Pode, porque como dizia o João Amaral, basta Lando Norris bater, e aqui basta é claramente comado, e o Oscar Piastri vencer e ficam imediatamente empatados, ou até mesmo a coisa que é ir para o lado de Max Verstappen. Ora, sobre Oscar Piastri falou também, ou foi questionado também, Lando Norris. A Rachel Brooks perguntava-lhe nessa mesma conferência de imprensa Fiat Pilotos sobre um menor número de vídeos nas redes sociais da McLaren, com os 2 pilotos a aparecerem lado a lado. E esta é a resposta de Lando Norris, a dizer que nada mudou. The reason you see less videos is because we both asked to do less videos. We're racing drivers. We want to come and drive, not make videos for social media. So, that's our request as drivers. But we still get made to do plenty. I think we both are happy that that's how it is. It's not because that's just how it is. It's because we both
I think have a lot of respect for one another, and we both understand the position that we're in. And we both, treat the world of driving versus just personally what we're like away from the track quite differently. That's how I've always been. I feel like I've always gone on well with my teammates since go-karting. I've always wanted to, because it just makes my life more fun, more enjoyable, and that's also why I'm here. But then when we step out the car, we can still have a joke. We still have laughs in our debriefs, and we still enjoy everything away from the track. So no, I think it's still better than ever in many ways. As palavras de Lando Norris, que falou sobre a relação que teve com outros companheiros de equipa, nomeadamente Carlos Sainz, com quem joga golfe. Diz que já há algum tempo que não joga golfe com Carlos Sainz, mas que é normal não o fazer com Oscar Piastri, porque Oscar Piastri também não é um grande golfer. Disse bem? É golfer? Golfista. Golfer é mais francês. É ali para aquele golfe. Para fecharmos este tema, mas lançarmos, claro, as vossas reações ou as vossas opiniões, vamos escutar Helmut Marko, ele que dizia esta semana ao Beyond the Grid, o podcast, um dos podcasts oficiais da Fórmula 1, que a determinada altura tentou contratar Lando Norris, mas não deu não. I mean, we had at a very early stage in negotiation with Lando Norris, and in the end we didn't get him, but yes, I think he would have fitted very well to us. But on the other hand, we can't have everybody. O vosso olhar. Estava guardada. O que é que há a dizer sobre tudo isto? Sobretudo. Gostei do singular. Do olhar. Seria sempre o olhar, não é? É um ponto de vista, não são dois. Não, aquilo que eu quero é não restringir a vossa análise apenas e só àquilo que disse Helmut Marko. Sintam-se livres. Posso começar eu? É assim, toda a gente tentou contratar toda a gente. Todas as equipas têm um piloto que gostava de ter contratado e não contratou nos últimos anos. Tudo bem, nada de novo no reino da Fórmula 1 e não no reino dos animais, como é que costumo dizer. Então vamos aos pilotos. É assim, acho que o Lando Norris mudou, de facto. É um piloto, ele próprio admitiu já durante os últimos dias que deixou de se preocupar com o fora da bolha e entrou numa bolha. Está a trabalhar mais num simulador e isso faz com que esteja mais tempo com a equipa, portanto está a ganhar espaço, se calhar um espaço que nunca precisou de ganhar. E nunca precisou de ganhar porque a determinada altura era o menino querido da equipa, até aparecer o Oscar Piastri, e durante 15 grandes prémios foi o Oscar Piastri que liderou o campeonato 1. Agora, relativamente a esta pista, vamos ver, o Lando Norris está num... Ele não acredita naquela coisa que os ingleses têm do momentum. Mas falou-se muito do momentum. Sim, mas ele diz que não acredita. Acredita no trabalho, e eu acredito que ele tem razão nisso, e está perante um desafio que é tentar, e o João já tinha falado nisso há pouco, tentar que a McLaren seja competitiva num circuito onde nunca foi. A McLaren nunca foi melhor do que seja em qualificação, seja em corrida, com carros de 2023 ou 2024 que eram competitivos, sobretudo o 2024. Talvez o Ferrari fosse melhor em 2024 e depois acabou por ser a surpresa Mercedes aqui em Las Vegas nesse final da temporada. Eles têm esse desafio pela frente. Sabemos que o Lando Norris, nas últimas provas sobretudo, mas também em outras, nos circuitos de baixa aderência, normalmente leva vantagem sobre o Oscar Piastri, mas o Oscar Piastri tem no bolso uma carta que é a granulação. Ele é o rei da granulação, segundo a Pirelli. Não sou eu que estou a dizer, segundo a Pirelli, ele é o rei da granulação. É o piloto que mais facilmente consegue contrariar o fenómeno de granulação. Portanto, pode ser uma vantagem para o Oscar Piastri. Acho que o jogo está a ser jogado, ainda que eu considere que o McLaren não é o carro mais competitivo para esta pista. E vamos ver se vão ao pódio. Eu acredito que sim, que pelo menos um deles vai ao pódio, mas não tenho a certeza que seja um carro para fazer a pole e para conquistar a vitória. E é nesse espaço que está a vantagem Lando Norris, se isso acontecer, porque quanto mais pontos os outros roubarem, não ganharem, mais fácil fica a vida para o Lando Norris até ao final da temporada. Porque nós falamos muito dos 49 pontos do Max Verstappen. 49 pontos, com 83 em jogo, sim, são 59% dos pontos que ele já tem de déficit, não é? Daquilo que está... E se quisermos até podemos acrescentar a situação de a partir daqui só há 2 grandes prémios, ainda que haja um com uma corrida sprint, mas os pontos serão só 58, portanto fica ainda menos pontos. Portanto o Max está numa posição difícil, o Lando Norris nesta altura está numa posição confortável, e o melhor que pode acontecer ao Lando Norris, se não tiver um McLaren competitivo, é que os outros sejam muito competitivos e que acabem por
dar ao Oscar Piastri poucas oportunidades de recuperar muitos pontos. Henrique, gostava de ouvir sobre este Lando Norris reconstruído. Ele diz que foi melhorando nas voltas de qualificação, melhorando também arranques, nos reinícios. nos reinícios. É um piloto que, no fundo, foi buscar aquilo que era necessário para ser campeão do mundo. Ele já era um excelente piloto, continua a ser um excelente piloto, mas ele identificou pontos que lhe faltavam, que é consistência, esses pequenos pormenores que não são assim tão pequenos, mas que dão pontos e dão, lá está, o primeiro lugar, o ar limpo na frente das corridas, que é os arranques como deve ser, os reinícios depois de um safety car. Tudo isso foram pontos que se viu que Lando Norris melhorou. Lembro-me do ano passado, os arranques de Lando Norris, e ele havia uma estatística que era o piloto que perdia mais posições nas primeiras voltas. E ele melhorou isso. Já dá a falsa partida. Sim, por exemplo. O ano passado. Uma falsa partida pode ser uma desconcentração, às vezes pode um piloto à frente mexer um bocadinho mais no lugar e ele reage e aquilo com os sensores não perdoa. O que aconteceu ao Piastri este ano no Azerbaijão. Exatamente. Um fim de semana claramente Exatamente. para esquecer. Mas é um Lando Norris muito mais preparado para ser campeão do mundo e tem as características necessárias para o ser neste momento, a meu ver. Obviamente também tem do seu lado o facto do seu companheiro de equipa com o carro igual não estar no seu melhor momento de forma. Em relação ao circuito, é um circuito complicado e que Lando Norris não se tem dado bem. O João já fez a matemática toda, é Circuitos difícil. citadinos. Sim, e eu queria pôr este circuito um bocadinho no mesmo saco que Baku, e Baku, McLaren não se deu bem, Oscar Piastri não se deu bem, Lando Norris podia ter ganho logo aí muitos pontos a Piastri depois de Piastri ter batido na primeira volta, E não lhe correu mas particularmente não tinha bem. ritmo, não tinha ritmo, e é um circuito em algumas zonas muito parecido, que são aquelas longas retas, travagem, curva de 90 graus. Há menos aqui, mesmo assim, curvas de 90 graus, mas tens razão. Sim, mas há algumas semelhanças. E depois é aquilo que o João falou, a granulação pode ser um fator, e o facto da McLaren nos circuitos de grande temperatura conseguir gerir bem estas temperaturas pode não ser uma vantagem aqui em Las Vegas, mas teremos que esperar pelas sessões de treinos livres para tentar perceber melhor como é que é a degradação destes Pirelli nos McLaren e ver se há equipas que possam fazer frente aos McLaren, ao Red Bull, ao Mercedes. E é uma corrida que pode dar muita coisa, a verdade é essa. Deixa-me só acrescentar uma coisa que tem a ver com aquilo que têm sido as últimas provas. E não tanto naquilo que o Lando Norris e o Oscar Piastri têm conseguido, e nós sabemos as contas, tem a ver com a forma como esta Fórmula 1 2025 está a ter este final de campeonato. Pode acontecer algo que nunca aconteceu em 75 anos, 76 temporadas de Fórmula 1, que é 5 grandes prémios seguidos em que o primeiro e o segundo na grelha de partida ficam em primeiro e segundo na corrida. E isso diz muito da dificuldade, e nós temos falado várias vezes nisso, que é os carros andarem no ar sujo. Aquilo que nos foi prometido no regulamento de 2022 não se cumpriu, pelo contrário. E vamos ver se aqui, apesar de haver uma maior facilidade na utilização do DRS, sobretudo na reta maior, não tanto na primeira parte do DRS, isso pode não acontecer. Porque, mais uma vez, seria mais uma acha para a fogueira daqueles que, eu sou um deles, acredita que este regulamento não foi a coisa mais conseguida do mundo. Sim, tu e os pilotos que falaram este fim de semana, não é? Há lá um que já andou com V10, V8, V6 Turbo e diz que não vai ter saudades nenhumas deste regulamento. Diz que vai ter saudades da velocidade que os carros atingem, porque não vão atingir a mesma velocidade por volta, sim, em curva por volta no final dos deste ano, mas saudades nenhumas porque são, chama-lhe aquilo que nós chamamos muitas vezes, são banheiras, são carros demasiadamente compridos, demasiadamente largos, demasiadamente pesados. Portanto, saudades deste regulamento não parece que venhamos a ter. De facto, isto complicou-se muito depressa para quem prometia tantas ultrapassagens, tanta capacidade de seguir o carro da frente. Mas essa nota que tu deixaste é uma que temos batido todas as semanas. Quer dizer, é porventura o ano em que há menos ultrapassagens, que não deixa de ser interessante. Estamos a ter um ano fascinante do ponto de vista da competitividade e estamos a 3 corridas do fim com 3 pilotos capazes de ser campeões do mundo. Portanto, a competitividade está cá. Nunca tivemos um plantel tão próximo em qualificação, que é quando os carros estão sozinhos, quando não têm que se ultrapassar. E, portanto, e só tivemos um piloto a ganhar 3 corridas consecutivas, certo. Porque sim, nos tempos mais recentes é raro. Mas sobretudo a parte da qualificação a mim não deixa de nos espantar por termos cada vez margens mais pequenas entre os pilotos e entre a Q1, a Q2 e a Q3. Dito isto, em corrida não tem sido provavelmente de antologia. Esta tem sido boa nos últimos 2 anos, portanto, como com tudo o que o Henrique e o João disseram, podemos ter aqui uma salada espetacular de carros mais competitivos que não costumam ser, ou têm sido menos, e de carros que têm sido os mais competitivos, a se calhar ficarem para trás desse plantel. Eu sei que tu vens cá e não vens para os vídeos nas redes sociais, ainda que alguém desta mesa de vez em quando prega assim umas partidas e te ponha em destaque nos vídeos que nós pomos nas redes sociais. Influencer.
Mas pronto, já sabemos que eles não estão ali para fazer vídeos para as redes sociais, mas é um tanto ou quanto desagradável também para um piloto perguntarem a relação dele com o companheiro de equipa, ao mesmo tempo que o companheiro de equipa é o maior adversário, e os dois estão no primeiro lugar, nos dois primeiros lugares da tabela classificativa, e não seria, vou utilizar aqui um termo inglês, polite, da parte do Lando Norris, como de qualquer outro piloto ir para ali Dizer o contrário. dizer o contrário. Vai lá ver, por partes. A parte da pergunta acho perfeitamente normal. Perguntar se um piloto se dá bem ou mal com o companheiro de equipa é da história das coisas, não é? O João falava dos 75 anos de Fórmula 1, já deviam perguntar isso ao Fangio e ao Sterling Moss, e já deviam perguntar isso ao Nino Farina e ao Fangio e a todos os demais. Se há quem invista, desculpa interromper-te, se há quem invista, a única pergunta que tem perante os pilotos, cara a cara, para lhes perguntar que figura qual das personagens do famoso filme da Ressaca que eles são, dá para tudo. Prefiro a pergunta do dar-te bem com o teu companheiro de equipa, porque isso volto ao mesmo. Isso é tema. A razão que a leva a perguntar é porque aparecem poucos. Isso já me parece, mas isso sou eu que sou velho, portanto. Ainda há instantes. Isso já me parece todo. Não aparecem em vídeos juntos. Não Mas é suposto aparecerem em vídeos juntos. Gostei da resposta dele. Nós somos pilotos, não somos atores, quer dizer, não. Nós há instantes estávamos não é a ver. pelos vídeos, acho que é pela redução da quantidade dos vídeos. Mas lá está. Podia ter havido, se calhar, ali alguma fricção entre os dois. Se calhar é isso que queria despistar. A ver, a temporada, temos dito isso quantas vezes? A temporada tem 24 corridas. Eles devem estar no limite mínimo da resistência que têm para tudo. O Nuno disse isso aqui segunda-feira, quando aqui estiveram, possibilidade de uma virose, uma coisa qualquer. Estar a analisar agora a quantidade de vídeos em que aparecem, tens razão, pode ter havido alguma fricção entre eles, mas não é pela quantidade de vídeos em que aparecem juntos, não é? Ou seja, é pelo facto de estarem a lutar pelo mesmo objetivo, e o objetivo neste caso já não é só ficar em segundo e terceiro, ou terceiro e quarto, é ficar em primeiro. Exatamente. E isso traz ao de cima de tensão. Eu por acaso não duvido do Norris quando ele diz que se está bem com os companheiros de equipa de modo geral. O Norris tem muitos defeitos na vida, esta é a minha percepção da personagem, e é uma personagem que eu não conheço, não conheço o homem de lado nenhum, nunca privei com ele, nunca falei com ele na vida. A percepção que tenho é que é uma pessoa genuína desse ponto de vista e que preza a boa relação com os companheiros de equipa e um estado de harmonia possível dentro dessa mentira, e essa é a maior mentira do desporto automóvel, sobretudo quando há equipas com dois carros, é chamar-lhe companheiros de equipa. Pronto, tirando a resistência, em que de facto se sentam no mesmo carro e são mesmo companheiros de equipa. E às vezes obrigam-nos a isto. Eram estas imagens que certo. eu queria recuperar. E falámos disto no fim do Brasil e da linguagem corporal dele e dele estar um bocadinho contrariado por tudo isto. Mas é normal. A história de não ter ido à festa porque estava na conferência de imprensa. Mas aí, são tudo coisas normais. Vamos acrescentando camadas a tudo isso e já entra um terceiro piloto nessa equação que diz que acha estranho o Piastri não deixou de saber conduzir. É um bocadinho estranho esta quebra de forma. Gosto dessa guerra psicológica do Max Verstappen. Está sempre a aproveitar cada brecha que lhe dão ou não dão para a coisa galopar um bocadinho. Mas é só prova de inteligência do piloto neerlandês. Aparecer em vídeos ou não aparecer em vídeos com o companheiro de equipa, isso, confesso-vos, a mim passa-me ao lado. É normal que eles chateiem. Nós passámos metade do ano aqui a dizer quando é que eles batem para se chatearem a sério. No Canadá. Ou agora, como se diz na moda, à séria. Caso perdesse o campeonato, pois estavam mais preocupados em fazer os vídeos e tal. Ou seja, vão sempre pegar por algum lado. Eu essa parte dos vídeos esqueço. A parte deles terem uma relação boa é bom. Não são pilotos para andarem, de facto, como nós já dissemos aqui várias vezes, não são Alonso e Hamilton, não são Sennas e Prost, não são Piquet e Mansell. Não são para pôr uma barreira. Não vão. Pode acontecer, mas não parece que seja este ano. Mas o corporate atual não... Não é só por isso, é pela personalidade deles próprios. Desculpa lá, o corporate é o mesmo... O Norris fala disso. Poucas equipas são mais corporate que a Red Bull era quando o Max Verstappen lá chegou. E quem é que lhe meteu o corporate em cima? Aquilo vai da personagem da personalidade da pessoa. O Alonso é corporate na mesma, mas por alguma razão estes dois são pão, queijo. É o que é. Não há corporate. Há personalidades que são diferentes. O mais bem sucedido deles todos tem uma personalidade que é corporate. Ou seja, o Hamilton é e isso é uma vantagem para ele. É um como se diz em inglês, é um asset. É um bem, é uma mais-valia, um ativo, obrigado Henrique, para as equipas, porque faz o discurso da equipa. É genuíno, é transparente, mas não deixa de ter esse discurso. Os outros dois não têm. Estes dois miúdos parecem-me entrar bem na linguagem corporate. Não me parece que alguma vez os vamos ver a dizer coisas como o Verstappen diz. É bom ou é mau? É bom para umas coisas, é mau para outras. Quem travou a tempo foi o Kimi Antonelli, que na conferência de imprensa também, depois do final do Grande Prémio de São Paulo, ia dizer qualquer coisa que poderia valer uma multa. Ora, Oscar Piastri falou também esta quarta-feira aos jornalistas a dizer que não é bom, obviamente, chegar a Las Vegas e já não estar na liderança do Mundial de Pilotos. Vamos às palavras do piloto australiano da McLaren, sendo que vamos ouvir também Max Verstappen a dizer uma vez mais: não estou muito preocupado se não vier a ser campeão.
Yeah, I mean, it's never the nicest feeling to see your lead disappear, but I think for me, you know, the only thing you can do is just focus on what is ahead. You know, I can't go back and change any of the things that have happened this year, and all I can do to try and give myself the best chance is focus on the next race, and that's what I've tried to do. You know, it's obviously not been the easiest run for differing reasons in the last few races, but you know, the only thing I can do is try and figure out how I'm going to do the best I can here in Vegas, and I feel like we've prepared well. You know, it's not been necessarily the easiest track for us as a team, but I feel like we've got some good ideas and good learning from the last couple of races here that we can hopefully put into action. I mean, it's a lot of points, so I'm not really thinking about it too much. Because there's also not much that I can do. We need a lot of luck now till the end to even have an opportunity. So I personally, I don't think about that. É o Max Verstappen, claro. Se lhe perguntarem se gostava de conquistar o quinto e o quinto consecutivo, diria que sim, mas é o Max Verstappen que não está preocupado, por algo que nós também já, ao longo das últimas semanas, já longas semanas, temos vindo a falar, que é, se há um piloto que não tem de estar preocupado, é ele. Não é preocupado, mas não tem aquele peso de poder vir ser campeão do mundo, é o próprio Max Verstappen. Ainda assim, perguntaram aos pilotos da esfera da Red Bull, nomeadamente a Isaac Hadjar e a Liam Lawson, se veem possibilidade de Max Verstappen ainda ser campeão do mundo nesta temporada de 2025. E as respostas são corporate. Vamos a elas. Very, very low. Like, it's obviously before Brazil I had a good shot. It's a shame he didn't win the race, because with the pace he had, he would have, I think. So yeah, now Lando has a very nice opportunity, and I think he's gonna do it. He had a very, very good performance in Brazil, but obviously Lando won, so it's going to be tough. But I think if anybody at the moment can do something like that, it's going to be him, and I'm sure he'll obviously be trying, and they'll be doing everything they can within the team as well. But I think the first part of the year was a lot tougher for them, and I think that's what's cost him and put him in this position. And I think now, maybe had the championship started midway through the season, they'd probably be looking quite good. Se alguém que o consegue fazer, ou que o poderá conseguir fazer, é Max Verstappen, na resposta de Liam Lawson. Isaac Hadjar, que no próximo ano até pode vir a ser companheiro da equipa de Max, diz que este ano parece-lhe que a coisa está bem encaminhada para Lando Norris. Precisamente na conferência de imprensa onde esteve Max Verstappen, onde esteve George Russell, essa foi a segunda conferência de imprensa, e onde esteve Fernando Alonso, perguntaram também a Max se recordaram aquela declaração que ele tinha tido ano passado com o Lando Norris, a dizer: um dia serás tu a poder ser campeão do mundo. E daí também a sequência desta resposta de Max Verstappen. Oscar Piastri ainda não atirou a toalha ao chão, mas sabe que é muito, 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 muito difícil, e sobretudo porque há 25 pontos em jogo num traçado, como já fizemos referência, em que a McLaren não se deu bem. Não se deu bem no passado, mas é assim, tudo pode mudar, e a partir do momento em que as equipas chegam a um traçado e não sabem bem onde é que vão estar, pode acontecer aqui o mesmo. Obviamente, e pelas características, dá para perceber que há carros que podem sair-se melhor aqui, nomeadamente os Mercedes, e os McLaren se calhar menos, por aquilo tudo que já falámos, mas o Oscar Piastri pareceu-me confiante no trabalho de casa que fizeram. Eu acho que isso é importante. Pode ser só uma forma também, como se às vezes o Ronaldo, antes de bater um livro, diz: eu vou conseguir marcar, não sei o quê. Pode ser ele tentar interiorizar e tentar ter estas boas energias, de certa forma, para ter um fim de semana bem conseguido da parte dele. Mas pode mesmo haver bom trabalho de casa, bons dados que eles conseguiram extrapolar do ano passado para este ano, e consigam começar logo no primeiro treino livre com uma boa base, que isso é importantíssimo. Apesar daqui haver 3 sessões de treinos livres, que não vai acontecer, ou não aconteceu no Brasil e também não vai acontecer no Qatar, aqui tem mais tempo para melhorar, mas acho que é um Oscar Piastri mentalizado, que vai ser difícil, mas que não deita a toalha ao chão. Isso é importantíssimo. O problema do Oscar Piastri é que os últimos 5 grandes prémios não têm sido positivos. Ele não vai ao pódio desde Monza, não ganha desde Zandvoort, são 6 grandes prémios. Nos últimos 3 ficou em quinto, não faz mais de 12 pontos desde esse grande prémio de Monza. Portanto, há um déficit. Já não depende dele. E já não depende dele. E há aqui um déficit de performance. E isso é que é estranho, porque houve circuitos onde de facto nós entendemos a situação
do carro, dele não gostar de um carro em circuitos com pouca aderência, mas houve outros em que não era isso que aconteceu. E, portanto, há um déficit de performance do Oscar Piastri, ele um dia explicará porque é que isto aconteceu. Nós esperávamos que ele viesse reforçado em termos de capacidade com as férias de verão, e mais esperávamos depois da vitória em Zandvoort e da desistência do Lando Norris, e afinal foi exatamente o contrário que aconteceu. Foi ele que perdeu o andamento. E aqui tem esta situação. Ele precisa de ter a certeza que este McLaren será competitivo. Eu não tenho tanta certeza. Aliás, os pilotos da McLaren, nas declarações, não têm tanta certeza que o carro será competitivo. Pelo outro lado, o Max, eu acho que tem o melhor carro para esta pista, por variedíssimas razões. Tudo indica que vão ter uma nova asa. Ainda, eles o ano passado não brilharam aqui porque lhes faltava uma asa de baixo apoio, como aconteceu em Monza também. Recortá-lo o ano Tiveram passado. de recortar. Este ano têm essa situação. Ao que parece vão trazer uma evolução. Quando estamos a fazer este podcast ainda não estão divulgadas as listas das atualizações nos carros, são só divulgadas 3 horas antes do início do primeiro treino. Portanto, não sabemos, mas tudo indica que sim. Tem um motor novo, ou quase. É um carro que funciona bem em pistas onde o pouco arrasto é eficiente. Tem um DRS que funciona bem. Portanto, estão juntos todos os fatores que podem levar o Max Verstappen a ter o carro mais competitivo e a sair daqui numa posição não de se poder dizer estou mais perto e pode chegar ao título, mas não está mais longe. Não está mais longe. E esse penso que nesta altura é o desafio do Max Verstappen. Até porque sabe que há a corrida do Qatar, que tem aquela situação dos pneus, das paragens obrigatórias, poderá acontecer qualquer problema aos carros, o calor, apesar de ser no final de novembro, quase em dezembro, e portanto não estará tanto calor, e ser de noite. E depois há outro fator que não se tem falado muito, mas o Oscar Piastri vai para a última prova, se estiver na batalha pelo título com um déficit, é que vai ter que ceder o carro no FP1. Porque ainda falta a McLaren pôr um dos pilotos de rookie, sim, e é o carro do Oscar Piastri que ainda não teve o segundo piloto. Portanto, o Piastri nesta altura está numa posição mais periclitante do que o Lando Norris, e não só por causa dos 24 pontos. É o Pato Ward quem vai fazer o FP1. É o Pato Ward que vai fazer esse FP1, mas não é só pelos 24 pontos de atraso, ainda que os 24 pontos, claro que no final das contas fazem-se somando pontos, e esses 24 pontos obviamente fazem peso na contabilidade. Sim, sem dúvida. Eu não sei se nós não vamos chegar ao fim deste ano, se as coisas acabarem como estão mais ou menos, a achar do Oscar Piastri aquilo que achamos de um piloto, já falei aqui muitas vezes, os mais novos não se lembram, que se chama Carlos Reutemann. Que era de facto um tipo brilhante quando as coisas corriam de feição, a cabeça estava no lugar, e quando de repente perdia, não sei se era o gosto pela condução, e isso acontecia-lhe durante o ano, desaparecia e tornava-se anónimo, e ninguém conseguia perceber porquê, nem ele conseguia explicar. Quando estava inspirado, isso na decisão ganhava do título em Las Vegas, por exemplo, absolutamente, em Las Vegas em 81, mas quando estava inspirado ganhava todas as pessoas, não havia piloto para ele. Quando não estava inspirado, eu não sei se estes 5 grandes prémios, 6 grandes prémios, como tu falaste, não podem ser sinal disso, espero que não. É jovem demais para isso, o Reutemann estava no fim de carreira quando isso lhe aconteceu, é jovem demais para isso, e falámos sobre isso aqui há umas semanas. São anos diferentes, são tempos diferentes, e são alturas de carreira completamente diferentes. Mas alguém dizia também, alguém escrevia também, que o Piastri pode estar a ser vítima da menor experiência que tem, falámos sobre isso em relação ao Norris. Se é assim, quer dizer, ele conseguiu ganhar muitas categorias à primeira. E, se calhar, e com batalhas, até à última prova. Se calhar a expectativa era grande demais. Se calhar vai-nos surpreender e arranca agora 2 fins de semana extraordinários, como aqueles que fez durante a maior parte do ano. Sim. E arrasta isto até a Abu Dhabi, e temos de facto como gostam de dizer os americanos, um showdown, também no deserto, mas aí já com menos chuva e com menos frio, e com mais, mais ponderáveis e não imponderáveis. Isto é um final de temporada no deserto, esperemos que não seja um deserto de campeonato. Isso. Não vamos nós navegar no deserto, até porque ainda há pelo menos mais 2 pilotos para ouvirmos. Falamos de Charles Leclerc e de George Russell, porque temos de meter Mercedes e Ferrari na equação. E Charles Leclerc vai falar daquilo que é esperado em pista e não fora de pista, e já vamos falar sim sobre o caso com John Elkann. Yeah, well, obviously last year was a great race for us. The car definitely performs very well in these cooler conditions, but we've also got to be realistic that success a year ago doesn't mean you're going to have success a year later, and we won in Singapore this year and we had a terrible race last year in Singapore, so it doesn't mean it's going to be the same case this weekend. And I think, the likes of Red Bull have made big improvements on their low downforce setting as well. They're one in Monza, one in Baku, so I expect them to be strong too. I think it's going to be very tough because I mean, again, on paper we are not the fastest anywhere we go, and when it's cold we normally struggle more than
than Mercedes, by example. So I think it will be a tough weekend, but I love this track and I hope we can turn the situation around. As declarações de Charles Leclerc e também de George Russell, e comecemos por Charles Leclerc, porque fala no papel. Quem também falou no papel? Este era aquele momento em que tu perguntavas qual papel? O papel. Quem falou também no papel e nas simulações foi Alex Albon e Carlos Sainz, porque este pode vir a ser um fim de semana positivo no papel para a Williams. Ferrari e Mercedes entram nesta equação, porque o George Russell toca aqui num ponto importante, que é nós também o ano passado não nos demos bem em Singapura e este ano quem venceu em Singapura. Mas esse é o ponto principal, porque a Mercedes fez tudo para remediar os problemas que tinha com o W15 em alguns circuitos. E nós já tivemos essa questão este ano. As duas pistas onde eles ganharam foram duas pistas onde não andaram tão bem, sobretudo numa em Singapura, não tanto no Canadá, e foram pistas com temperaturas relativamente elevadas de asfalto. Singapura com temperatura bem elevada no asfalto. Nada nos garante que este Mercedes W16 consiga fazer o mesmo que fez o W15 aqui. E o George Russell é o primeiro a pôr o acento tónico nisso mesmo, até porque houve muitos circuitos este ano onde os Mercedes andaram bem e que no ano passado andaram mal, mas o contrário também foi verdadeiro. Portanto, eu não poria os Mercedes lá naquela bitola, não poria o Mercedes W16 ao nível daquilo que foi o W15 que deu show de bola, usando uma expressão do português do Brasil, na corrida de há 12 meses. A Ferrari tem ali um problema com a sua viragem que pode ajudá-los, que é aquecer os pneus sem estragar muito. Vamos esperar que a granulação aguente e aí, ajudado pelo facto de Leclerc ser normalmente um piloto rápido em pistas com pouco apoio e ser um piloto rápido em circuitos citadinos, já mostrou isso. Aliás, o Leclerc é rápido em todo o lado, sobretudo numa volta só, mas também em grande prémio. Mas poderá ser uma vantagem para a Ferrari. Não os estou a ver, sinceramente, ir ao pódio mesmo assim. No caso da Mercedes, e Russell diz isso, e relembra que também, obviamente, o que aconteceu ano passado pode não acontecer este ano, mas lembra também que a Red Bull fez grandes progressos nestes settings de low downforce, pouco apoio aerodinâmico, e tem melhorado bastante. Baku, Monza, e pode ser, se calhar, o carro que irá fazer mais frente aos Mercedes. Agora, que é um facto, é que os Mercedes com baixas temperaturas estão melhor do que com altas temperaturas. Obviamente há sempre a questão de Singapura, que entra aqui um bocadinho fora de contexto. Mas acredito que poderão ser dois pilotos, Russell e Antonelli, porque Antonelli vem de um grande fim de semana no Brasil, poderão dar aqui, no fundo, mais asas a este final de campeonato e poderão conseguir aqui bons resultados e estragar aqui, se calhar, algumas contas, não só a McLaren, mas também a Verstappen, se roubarem pontos lá na frente. Estamos no 21º programa da antevisão do Grande Prémio. Quantas vezes é que houve um Dark Horse que não estava... 22º, sim, é verdade. Quantas vezes houve um Dark Horse nós não estávamos à espera? Poderá acontecer também. Eu ia fazer a pergunta de outra maneira. Quantas vezes é que conseguiste antever a competitividade ou a falta de competitividade da Ferrari? Pois é, essa também é verdade. Portanto, antevisões só no fim da corrida, Exato. certo? É mais ou menos isso. João, fala menos e conduz mais. Estás-me a chamar John Elkann? Ou estás a armar-te em John Elkann? O John Elkann sou eu. Eu não me importo, eu gosto mais de, não conduzindo como este senhor, eu gosto mais de conduzir do que de falar. Vais para cá, não a pensar nisso? A pensar em condução? Sim. Já fui muitas vezes, já sonhei muitas vezes, estava a conduzir, sim, tenho sonhos recorrentes, estou a conduzir. Mas já vai ter acidentes, deve haver uma explicação para isso, mas enfim. Sim, na consola, não é mesmo conduzir não a sério. Não se consola com isso. Não me consolo com isso, mas também não estou a conduzir em competição. É mesmo conduzir a banheira, conduzo todos os dias. As declarações do John Elkann e dos pilotos da Ferrari são um espectável, que estavam à espera que eles dissessem agora. Claro. A semana passada, ou há 2 semanas quando aqui estivemos, disse, e mantenho, não compreendo as declarações do John Elkann, não consigo compreender, como o João disse, é uma maneira de puxar o foco para si e esquecer aquilo que tem sido, e é preciso chamar-lhe assim, o fracasso da temporada da Ferrari na Fórmula 1. Mas não consigo perceber o que é que positivo saía dali. Agora, isto que eles disseram hoje é o banal, é expectável. Sim, falei com ele explicou-me o que é que queria dizer, está tudo ótimo entre nós. O que é que esperávamos que ele vai dizer? Não, eu falei com ele, não percebi nada do que ele quis dizer. E apesar de ele ser o meu patrão, acho que aquilo foi uma palermice de todo tamanho e tive coragem para lhe dizer isso na cara. E não, isto não vai acontecer. Vamos apagar a coisa, vamos esquecer que isto aconteceu. A declaração foi a do John Elkann infeliz. A partir de agora, aquilo que estamos a assistir é o espectável, certo? Continuo a não perceber o que é que saiu dali. Falem menos e conduzam mais. Eles não têm sido, se há defeito na Ferrari este ano, não tem sido provavelmente um defeito de condução. Isto depois, o que é giro é que há aqui ciclos. Depois vieram logo 2 ou 3 defender o Hamilton e dizer, atenção que a temporada dele... Estamos de acordo, mas nunca ninguém disse que ele em 2026 não pode ser campeão do mundo. Claro que pode. Os resultados ficaram abaixo daquilo que era expectável este ano. Mas isso é uma evidência, quer dizer, ter 7 vezes campeão do mundo, o mais bem sucedido de sempre, insisto, na melhor equipa de sempre, na equipa mais bem sucedida de sempre, perdão, e ter estes resultados,
é um fracasso para todas as partes envolvidas, para o Leclerc, para o Hamilton, para a Ferrari sobretudo. E para quem tomou a decisão de o levar para lá. Não, isso eu não sei, se vou saber no fim. Quando ele chegar ao fim do contrato dele na Ferrari, aí posso dizer se foi um fracasso ou não foi. Neste momento, o jogo ainda vai a meio. Há uma coisa que acho interessante, devia ter vindo a lume notícias sobre a nova suspensão dianteira dos Red Bull para 2026, que é exatamente ao contrário daquela que a Ferrari fez para 2025, copiando a da Red Bull. Portanto, se calhar é aí que o John Elkann tem que dizer: falem menos, desenha melhor. Sendo que há outro dado que é extremamente importante, e já há poucos vimos as classificações do Mundial de Pilotos, e por que não olharmos rapidamente também para as classificações do Mundial de Construtores. O primeiro lugar esse está já mais do que entregue, mas atenção, porque há um segundo lugar, há um terceiro, há um quarto, um quinto e até um sexto lugar que está em jogo, e por isso todos os pontos daqui até ao final vão ser fundamentais. Neste fim de semana de Las Vegas marcamos encontro a partir da 00:15, quer seja na app da DAZN, quer seja também no canal 5 da DAZN. Já sabes, os 3 treinos livres deste Grande Prémio de Las Vegas, podes vê-los gratuitamente através da aplicação da DAZN. E não te esqueças que na próxima semana estaremos no Qatar, e aí o cardápio de transmissões completamente grátis é muito maior. Contamos tudo na primeira sessão de treinos livres, onde vamos falar também de temperaturas. João Amaral, agora vais descansar, encontramos-nos no FP3, na qualificação, no Grande Prémio. Vamos a isso. Boa noitada para você. Henrique e João, até já, na cabine. Até já. Foi um gosto ter estado na tua companhia. Volta connosco também a partir da 00:15 na DAZN.